O ser humano depende do seu pensamento. Sonnen. É realmente verdade que gratidão gera gratidão e lamúria atrai lamúria. Isto ocorre porque o coração agradecido comunica-se com as forças divinas e o queixoso com as forças malignas. Assim, quem vive agradecendo torna-se naturalmente feliz, e quem vive lamuriando torna-se infeliz. O ensinamento da religião Oomoto, alegrem-se que virão coisas alegres, é realmente uma sábia afirmação. Por Meishu Sama, em 3 de setembro de 1949. Alicerce do Paraíso, volume 4. Fé é confiança. Existem muitas pessoas que seguem uma religião ou crença, mas é raro o homem de verdadeira fé. Vou descrevê-lo. O fato de alguém se achar um religioso exemplar nada significa, pois isso é uma constatação subjetiva. Só poderá ser considerado como tal aquele que assim for reconhecido objetivamente. Como devemos agir para nos tornarmos autênticas pessoas de fé? Teoricamente é simples: ser alguém que mereça a confiança do próximo. Por exemplo, que as pessoas possam comentar a seu respeito. Não há erro no que ela diz. Aquela é uma pessoa magnífica. Posso me relacionar com ela sem nenhum receio. E como devemos proceder para obter tal confiança? Isso não é difícil. O essencial é não mentir e favorecer primeiramente o próximo, deixando os próprios interesses em segundo plano. Ou seja, se a pessoa for alvo de comentários como "ela me ajudou muito", "sua amizade só me traz coisas boas", é uma pessoa realmente gentil. Sinto-me bem sempre que me encontro com ela. Certamente terá o respeito e a estima de todos. Se encontrássemos alguém assim, desejaríamos cultivar sua amizade, conversar tranquilamente sobre qualquer assunto e em pouco tempo nos tornaríamos amigos próximos. Se vocês pensarem a respeito de si próprios, compreenderão de imediato o que quero dizer. Gostaria de ressaltar, entretanto, que essa conduta não pode ter caráter passageiro. Exemplifiquemos com o arroz. Quanto mais o mastigamos, mais saboroso ele se torna. Costumo dizer que o ser humano deve ser como o arroz, que nos é imprescindível. Quando observamos o mundo, notamos que existem, em demasia, pessoas que, sem nenhum receio, agem de forma que as faz perder a confiança do próximo. Em primeiro lugar, mentem de tal maneira que podem ser desmascaradas a qualquer momento. Mesmo que possuam outras qualidades, uma única mentira põe a confiança a perder de uma só vez. Realmente é o cúmulo da estupidez. Se averiguarmos por que certas pessoas não melhoram de situação, apesar de serem esforçadas e assíduas no trabalho, veremos que, sem exceção, elas perdem a confiança devido às suas mentiras. A confiança é realmente um tesouro. Quem a merece jamais passará por dificuldades financeiras, pois todos terão prazer em lhe fazer empréstimos. Até aqui, vinha me referindo à confiança entre os seres humanos. Indo além, digo-lhes que obter a confiança de Deus é o que há de mais precioso. Se a conseguirmos, tudo correrá bem e teremos uma vida repleta de alegrias. Por Meishu Sama, em 18 de junho de 1949. Alicerce do Paraíso, volume 4. Pessoa simpática. Talvez não exista outra palavra que soe tão agradavelmente quanto simpatia. Pensando bem na vida, a simpatia é mais importante do que imaginamos, pois não se limitando ao destino do indivíduo,
sua relação com a sociedade é grande. Por exemplo, se alguém se sentir bem ao ter contato com uma pessoa simpática, e se essa corrente for se propagando continuamente, é óbvio que a sociedade se tornará bastante agradável. Por conseguinte, situações abomináveis, principalmente o conflito e o crime, diminuiriam e espiritualmente surgiria o paraíso. Não existe outro meio melhor que este, pois não requer dinheiro, não é trabalhoso e pode ser posto em prática imediatamente. Embora isso pareça deveras fácil e simples de praticar, como todos sabem, na realidade não é, já que não basta que a simpatia seja apenas aparente. A verdadeira simpatia aflora do interior. É indispensável, portanto, que a pessoa seja sincera de coração, o que depende do sentimento. Em suma, o fundamental é o espírito de amor altruísta. A esse respeito, gostaria de escrever um pouco sobre a minha pessoa. É estranho eu mesmo falar, mas, desde jovem, aonde quer que eu fosse, quase nunca era odiado ou detestado. Pelo contrário, na maioria das vezes, era estimado e amado pelas pessoas. Analisando a razão desse fato, concluí que possuo algo que me parece ser o motivo. Em qualquer circunstância, deixo meus interesses e satisfação pessoal em segundo plano. Procuro ter em mente apenas aquilo que satisfaz e deixa os outros felizes. Ajo assim, não por razões morais ou religiosas, mas naturalmente. Ou seja, esta é a minha natureza. Em outras palavras, é até um hobby para mim. Por essa razão, muitos dizem que possuo uma personalidade privilegiada, e é possível que tenha mesmo. Depois que me tornei religioso, obviamente essa característica se intensificou. Então, quando vejo uma pessoa sofrendo por doença, não consigo ficar parado e impassível e sinto vontade de curá-la a qualquer custo. Ministro-lhe Jorei, ela é curada e fica feliz. Ao ver sua alegria, esta se reflete em mim e eu me sinto feliz também. Por ser assim, no passado, criei inúmeros problemas e sofri muito. Mesmo quando percebia que não havia mais chance de cura e que deveria desistir logo, atendendo às súplicas por parte da própria pessoa e sua família, eu cedia e, não pesando os prós e os contras, persistia nas visitas, ainda que fossem em locais distantes. Gastava tempo e dinheiro e no final o resultado não era bom. Desapontava a todos e muitas vezes recebia queixas e era odiado. Sempre que isso ocorria, eu me censurava, achando que deveria tornar-me menos sensível. Minha personalidade me ajudou muito também na construção do protótipo do paraíso terrestre e do Museu de Belas Artes. Portanto, creio que ela me tenha sido atribuída por Deus. Por exemplo, quando estou diante de uma magnífica obra de arte ou de uma paisagem maravilhosa, não vejo graça nenhuma em apreciá-las sozinho e até fico incomodado. Nasce em mim o desejo de mostrá-las e de entreter o maior número de pessoas possível. Desta forma, ao invés de desfrutar das mesmas sozinho, minha maior satisfação é divertir e alegrar o próximo, o que também me traz alegria e prazer. Por Meishu Sama, em 21 de abril de 1954. Alicerce do Paraíso, volume 4. Bom senso. A verdadeira fé deve ter como foco não ferir o bom senso no falar e no agir. É preciso cautela com relação à fé baseada em ações excêntricas, discursos estranhos e possessões por divindades, muito comuns na sociedade. Entretanto,
Muitas pessoas tendem a dar mais crédito e a se sentir gratas a esses tipos de fé por não possuírem conhecimento espiritual. Isso é até compreensível, mas é preciso cuidado. Também é reprovável a fé que se julga superior às outras, que não se relaciona com pessoas de outros grupos religiosos. A verdadeira fé é aquela que crê que a missão da religião é salvar a humanidade e evita agir de forma exclusivista, sem se restringir ao próprio grupo. Basta observar o caso do Japão antes do fim da Segunda Guerra Mundial para entender o que quero dizer. Sofreu amarga derrota por ter visado apenas ao próprio bem e ficado indiferente à sorte dos demais países. Acredito que o propósito final da fé é a formação de seres humanos perfeitos. Evidentemente, não se pode esperar a perfeição do mundo, mas o aperfeiçoamento para consegui-la passo a passo é a verdadeira atitude de fé. Portanto, quanto mais a pessoa se empenha na fé, mais deve se portar como uma pessoa comum. Isto ocorre porque ela assimilou completamente a fé. A pessoa deve chegar a tal ponto que, sem dar indícios da fé que professa, causa boa impressão a todos, e seus atos e palavras sempre se baseiam no bom senso. No seu contato com os outros, assemelha-se à suave brisa da primavera. É modesta, gentil e deseja a crescente felicidade ao próximo e o bem-estar da comunidade. Sempre afirmo, para ser feliz, é preciso fazer o próximo feliz, pois a divina recompensa que disto provém é a verdadeira felicidade. Portanto, devem saber que buscar a própria felicidade com o sacrifício alheio significa provocar nada mais que um efeito contrário. Por Meishu Sama, em 5 de setembro de 1948. Alicerce do Paraíso, volume 3. Não transgrida a ordem. Desde os tempos antigos, existe a máxima: Deus é ordem. Essa afirmação é de vital importância para tudo em nossa vida. Por esse motivo, é preciso que tenham consciência disso. Observando os movimentos de todas as coisas da natureza, podemos notar que estas se movem dentro de uma perfeita ordem. Por exemplo, as estações do ano seguem determinada sequência. Do inverno passa para a primavera, depois para o verão e finalmente para o outono. As flores também desabrocham seguindo essa mesma ordem, primeiramente as das ameixeiras, depois as das cerejeiras, seguidas das glicínias e das íris. A criação e o desenvolvimento da natureza ocorrem todos os anos sem nenhuma falha. Assim, ela nos ensina a ordem. Se o ser humano desconhecer o que é ordem e lhe for indiferente, nada se passará em harmonia. Os obstáculos serão frequentes e o caos se estabelecerá facilmente. No entanto, até hoje, a maioria dos seres humanos não tem respeitado a ordem, o que é compreensível, pois não há quem os ensine a fazê-lo. Buscarei apresentar um panorama sobre ordem que deve ser conhecido por todos. Primeiramente, é necessário saber que os fenômenos do mundo material são transferências vindas do mundo espiritual e, ao mesmo tempo, se refletem no mundo espiritual. Uma vez que ordem significa caminho e lei, transgredi-la significa desviar-se do caminho, violar a lei e não manter a civilidade. O termo budista Doho Reisetsu expressa esses aspectos a respeito da ordem. Há uma ordem a ser respeitada pelo ser humano em suas atividades cotidianas, bem como no comportamento entre os familiares. Por exemplo, quanto à disposição das pessoas em um aposento, a parte principal deste é o tokonoma, e na sua ausência,
essa parte será o local mais afastado da entrada. Nessa ordem, deve sentar-se o pai, depois a mãe, o primogênito, a primogênita, o segundo filho, a segunda filha e assim por diante. Procedendo-se assim, as conversas em família transcorrerão em harmonia. Por mais que se preze a democracia, se estivermos em desacordo com a lei, evidentemente não há razão para que os resultados sejam positivos. Vejamos. Suponhamos que haja uma ponte que só pode ser atravessada por uma pessoa de cada vez. Se muitas pessoas tentarem atravessá-la ao mesmo tempo, obviamente o tumulto se estabelecerá e todas se precipitarão no rio. Não haverá outra forma senão atravessar uma de cada vez. Nessa ocasião é que se observa a necessidade da ordem. Outro exemplo. Suponhamos que alguém venha nos visitar. O assento a ser ocupado pelo visitante e sua localização no aposento obedecem a uma ordem que depende da relação do visitante com o dono da casa. Se é a primeira vez que se encontram, se são amigos ou conhecidos, se é um superior ou subalterno. Da mesma forma, as saudações devem ser adequadas ao momento, pois, de acordo com a pessoa, há diferença. Por conseguinte, se atentarmos para esses pontos, tudo correrá bem e não haverá nenhum mal-estar. Mesmo em relação às senhoras e aos idosos e às crianças, é igualmente importante levar em consideração a atitude e a maneira de conversar. O essencial é, na medida do possível, causar-lhes uma impressão agradável. Este deve ser o critério principal. Existem famílias que reservam os aposentos dos filhos e dos empregados nos andares superiores da casa e dos pais no andar inferior, mas esse procedimento não está correto. Nessas famílias, os filhos e os empregados passam a não dar mais ouvidos aos respectivos pais e patrões. E quando, ao invés do marido, a esposa dorme na parte principal do aposento, ela deixa de ser gentil. Há pessoas que cultuam budas e divindades em altares entronizados no andar térreo e dormem no andar superior. Uma vez que a divindade fica em posição inferior em relação ao ser humano, ela não consegue manifestar forças para a concessão de graças. Além disso, trata-se de uma grande falta de respeito, sendo até preferível deixar de entronizá-los. O mesmo se aplica ao altar dos antepassados. Posicionar-se acima dos antepassados é uma grave falta de respeito por parte dos descendentes. Afinal de contas, como os eventos ocorridos no mundo material se refletem no mundo espiritual, o equilíbrio existente entre os dois mundos é rompido. Esta lógica também se aplica ao país e à sociedade, sendo que a consequência mais grave é o conflito no setor industrial entre capitalistas e trabalhadores. Nenhuma ação é mais transgressora à ordem do que o controle dos meios de produção, que é em especial o pior de tudo. Vamos supor o caso de uma empresa. Para administrar e fazê-la progredir, é preciso que a ordem seja observada em todos os sentidos. Em outros termos, o presidente deve assumir o controle geral. Os membros da diretoria devem tomar parte na deliberação dos assuntos de maior importância. Os técnicos devem empenhar-se em suas especialidades e os trabalhadores naquilo que lhes compete. Se todos se organizarem em forma de pirâmide, com certeza a empresa não deixará de prosperar. No entanto, uma vez que aquele que controla os meios de produção inverte a pirâmide, fica evidente que o negócio acabará entrando em colapso. Já que o conflito entre capitalistas e trabalhadores acaba por arruinar ambas as partes, isso constitui uma tolice. É necessária, portanto, uma administração que concilie as partes, observe a ordem e priorize a paz.
Não há outro meio para que todos alcancem a felicidade. Creio que o primeiro passo para se obter a prosperidade consiste em eliminar a desagradável palavra conflito do setor industrial. No entanto, no passado, a administração excessivamente egoísta dos capitalistas e a exploração da classe trabalhadora acabaram originando o comunismo. Hoje, como reação à reação, o comunismo passou dos limites e a indústria entrou em decadência, causando a redução da produção. Por esse motivo, desejo que despertem o quanto antes para essa realidade e manifestem ao máximo o espírito de colaboração com vistas à construção de um novo Japão. Eis o sentido das minhas palavras: respeite a ordem. Durante a Segunda Guerra Mundial, o primeiro-ministro japonês Hideki Tojo conclamou os presidentes de empresas a tomar a dianteira e a liderar seus trabalhadores, assim como ele agia em seu governo. Contudo, não existe erro maior nesse procedimento, pois desde os tempos antigos o termo keirin, que significa administrar negócios, também tem o sentido de fazer girar uma roda. Ou seja, o líder corresponde ao eixo de uma roda. Quanto menos o eixo se mover, melhor a roda gira. Quanto mais próximo do eixo, menor o giro. Quanto mais distante, maior o giro. Se o eixo estiver frouxo, é natural que a roda não gire bem. De acordo com a lógica acima, quanto mais próximo do eixo, menor é o número de pessoas encarregadas. À medida que se afasta do centro, cresce o número de pessoas envolvidas. Em torno da roda do carro, há os pneus, que por estarem em contato direto com as ruas e estradas, executam uma tarefa mais árdua. Creio que, por meio desse exemplo, puderam compreender o que significa a ordem. Assim sendo, se os líderes se mantiverem na retaguarda, comandando por meio de sua inteligência, todos os seus empreendimentos se desenvolverão a contento. Por Meishu Sama, em 5 de setembro de 1948. Alicerce do Paraíso, volume 4. Equilíbrio e moderação. Tempos atrás, fiquei admirado ao ver um quadro de caligrafia do mestre Maoka Teshu. Na parte de cima, estava caligrafada em tamanho grande a palavra Rodô, que tem o sentido de equilíbrio e moderação. Abaixo, em tamanho menor, lia-se: tudo na vida se liga a essa palavra. Isso ficou gravado de forma muito profunda em minha mente. Desde então, ao longo dos anos, em diversas ocasiões, sempre me lembro dessa caligrafia, o que me tem sido de grande valia. Existem muitas máximas desde os tempos antigos, mas nenhuma me impressionou tanto quanto aquela. Apesar de ser apenas uma palavra, que força maravilhosa! Quando observamos as diversas situações ao nosso redor e tomamos essa palavra como referência, constatamos que ela se encaixa perfeitamente a tudo. Por exemplo, as pessoas tendem aos extremos, ou fazem em excesso ou não fazem o suficiente. Em termos ideológicos, tendem para a direita ou para a esquerda. Se têm dinheiro, tornam-se arrogantes. Se não têm, sentem-se desmotivadas. Em muitos casos, parece que esta falta de equilíbrio é a causa do fracasso. A famosa advertência contida nos Anacletos de Confúcio, busque o caminho do meio, e também as antigas expressões, seja moderado, o equilíbrio é sempre bom, respeite o limite, são exemplos do que estamos falando. Em outras palavras, significa não exceder os limites das possibilidades. Explicando do ponto de vista da religião, quando se cruza o vertical e o horizontal, o shoujo e o daijo,
No ponto de interseção ocorre a atuação de isonomê. Em suma, isto também tem o sentido de rodô. Por conseguinte, antes de mais nada, o ser humano deve ter equilíbrio e moderação. Procedendo assim, é óbvio que tudo lhe correrá às mil maravilhas. Abençoada seja essa palavra. Em 8 de agosto de 1951, Alicerce do Paraíso, volume 3. Não julgue o próximo. Uma vez que existem, até mesmo entre os membros da Igreja, aqueles que inconscientemente incorrem no erro de julgar o próximo, vou escrever sobre esse tema, pois, embora já o tenha feito vez ou outra, fico sabendo que tal fato continua ocorrendo. Por esse motivo, gostaria de expor o assunto novamente. Há pessoas que costumam criticar, dizendo que certa pessoa é boa ou má. O pior comentário é: tome cuidado com fulano, pois um espírito maligno incorporou nele. Gravíssima falta. Quem aponta outra pessoa como espírito maligno é que na realidade se acha sob sua influência. Isso porque o ser humano não tem condições de conhecer o bem e o mal, o correto e o incorreto do seu próximo, pois isso compete a Deus. Quem se arroga o poder de julgamento está tentando ocupar a posição de Deus na condição de ser humano. Por esse motivo, trata-se de uma absurda demonstração de vaidade. Nesse sentido, essas pessoas certamente estão sob influência do espírito maligno e, por isso, deve-se ter muita cautela. Obviamente, elas não acreditam realmente em Deus e, por essa razão, com ares de seriedade, tecem críticas como: a fé de fulano está errada, a administração de determinada igreja precisa melhorar, entre outras. Ora, se de fato existirem pessoas más entre os fiéis, Deus as julgará com rigor. Portanto, convém deixá-las aos seus cuidados. Toda e qualquer preocupação humana é perfeitamente dispensável. Quem não crê nisso é porque acredita mais na força humana do que em Deus e, por conseguinte, não passa de um grande vaidoso. Na Igreja Messiânica, é o Supremo Deus que a tudo lidera. Portanto, aquele que estiver errado, Deus concede primeiramente um aviso para que possa perceber o erro. Quando isso não ocorre, há vários casos em que Deus lhes tira até a vida. Nossos fiéis mais antigos conhecem bem exemplos desse tipo. Portanto, além de seguirem obedientemente o preceito, não julgue o próximo, devem julgar constantemente a si mesmos. Quem age assim realmente compreende a Deus. Por Meixo Sama, em 21 de maio de 1952. Alicerce do Paraíso, volume 4. A respeito das dívidas. Como sempre tenho dito, durante longo tempo sofri em razão das dívidas e posso dizer que não há nada que nos cause mais aborrecimentos. Talvez as pessoas, na sua maioria, já passaram por essa experiência e estão cientes de que, quando se contrai uma dívida, é muito difícil conseguir saldá-la. Ao fazer um empréstimo, a pessoa pensa em pagar o mais rápido possível. Entretanto, ainda que consiga o recurso suficiente, é próprio do ser humano não saldá-la tão prontamente. Pensando em ficar com o dinheiro por mais algum tempo e investi-lo, arranja pretextos que lhe convém, acreditando que não será tarde demais pagar o empréstimo depois de lucrar mais um pouco. Se por felicidade a pessoa toma a decisão de quitar a dívida de uma vez, quem lhe concedeu o empréstimo mostra-se confiante e disposto a emprestar dinheiro novamente. Assim sendo, ela terá a oportunidade de pedir outro empréstimo,
de valor até mais elevado do que o anterior. O dinheiro quase nunca entra de acordo com o previsto, mas sempre sai conforme o estabelecido, e é por isso que não se consegue devolvê-lo no prazo estipulado. O empréstimo é como uma mancha, que uma vez impregnada não fica limpa por completo. Assim sendo, contrair dívidas acaba se tornando um vício. Existe até quem não se sente bem quando não tem dívidas. Talvez em 10 pessoas não haja uma só que, uma vez tendo feito uma dívida, consiga livrar-se dessa prática para sempre. Atualmente, entre os problemas mais abomináveis e os de maior ocorrência estão as questões que envolvem empréstimo de dinheiro. Dizem que a maioria dos casos judiciais, se não todos, tem como origem as contendas causadas por empréstimos. Por conseguinte, a condição fundamental para eliminar os conflitos que existem no mundo é fazer todo o possível para não contrair dívidas. E quando estas forem inevitáveis, deveremos saldá-las o quanto antes. Se todas as pessoas agissem assim, diminuiriam os aborrecimentos que permeiam os relacionamentos humanos e nem haveria necessidade de frisar que assim se formaria uma sociedade feliz. Outro fato que eu gostaria de enfatizar é que as dívidas encurtam nossa vida. Conta-se que o senhor Kihachiro Okura aconselhava as pessoas com essa mesma afirmação. Digo que se trata de uma citação verdadeiramente correta, porque nada obscurece mais o sentimento do homem do que as dívidas. Tomando como exemplo minha experiência, ao libertar-me delas, senti como se tivesse saído de uma prisão após um longo período. Por Meishu Sama, em 25 de fevereiro de 1950. Alicerce do Paraíso, volume 4. A Grande Revolução da Agricultura. No primeiro número da nossa revista Tijo Tengoku, publiquei um artigo voltado para os agricultores, em que detalhei o cultivo agrícola sem adubos. Desta vez, explicarei principalmente as hortas caseiras. Na referida revista e no nosso jornal, divulguei os excelentes resultados obtidos pelos agricultores por meio do cultivo sem adubos. Acredito que os leitores tenham conseguido entender em linhas gerais. As hortas caseiras são praticadas principalmente por leigos e, por essa razão, posso afirmar categoricamente que as boas novas do cultivo sem adubos traz uma grande alegria, tal qual uma luz que surge na escuridão. Até agora, nas hortas caseiras, utilizava-se principalmente esterco como adubo, mas manuseá-lo é evidentemente insuportável, tanto pela questão do mau cheiro quanto por outros aspectos. Adotando-se o cultivo sem adubos, tais sofrimentos desaparecem, tornando-se uma prática higiênica e profundamente prazerosa. Além disso, é menos trabalhoso e os resultados são bem melhores comparados aos da agricultura que usa adubos. Por conseguinte, é como se matassem 2 coelhos com uma só cajadada. Vou enumerar as vantagens desse cultivo. 1. Sendo utilizado apenas composto à base de vegetais, o agricultor terá menos trabalho e estará livre da parte desagradável causada pelo uso de esterco. 2. As hortaliças obtidas são de melhor qualidade e possuem sabor incomparável às cultivadas com adubos. 3. O tamanho e a quantidade das hortaliças aumentam. 4. O aparecimento de pragas reduz-se a uma pequena fração quando equiparado ao cultivo com adubos, dispensando-se, evidentemente, o uso de agrotóxico. 5. A preocupação com a transmissão de parasitas, principalmente de lombrigas, torna-se desnecessária.
Muitas outras vantagens poderiam ser citadas, mas relacionei apenas as principais. Uma vez que os espaços nas hortas caseiras são pequenos, normalmente não se plantam arroz nem trigo, e sim hortaliças. Por essa razão, vou explicar as experiências de cultivo que tive com algumas delas. As batatas inglesas são bem brancas, de consistência cremosa e de aroma agradável, que chegam a estimular fortemente o paladar. O tamanho e a produção reduzidos apontados pelos praticantes leigos se devem aos adubos anteriormente utilizados no cultivo das mesmas. Sem sua aplicação, o tamanho e a quantidade serão maiores. As plantas de milho são mais altas, os caules mais grossos e as folhas bem mais verdes do que o comum. As espigas são mais grossas e compridas, com os grãos bem adensados e alinhados, macios e doces. As pessoas ficam admiradas com seu sabor inigualável. Os nabos são bem brancos, de casca lisa. Seu comprimento e grossura apresentam-se maiores e são mais macios e saborosos que os comuns. A frequente ocorrência de textura fibrosa e com pequenas cavidades nos nabos são em decorrência do uso de adubos. Todas as hortaliças que são apropriadas para conservas, tais como a selga, mostarda, espinafre, repolho, possuem aroma agradável, são volumosas, macias e muito apetitosas. No final do ano passado, um praticante de horta caseira trouxe-me 3 acelgas que pesavam mais de 5 quilos cada uma. Eu nunca havia visto uma acelga daquele tamanho. Evidentemente, as leguminosas também têm bons resultados na produção pelo nosso método de cultivo. A altura da planta e as folhas são menores, como é o caso do edamame. Mas a produção chega a dobrar. A maioria das vagens contém 4 grãos, e as de apenas 1 grão são muito raras. Com o cultivo por meio de adubos, tanto o caule como as folhas das leguminosas, em geral, crescem muito e a ocorrência da queda de flores é maior. Consequentemente, a produção de grãos torna-se reduzida. Sem dúvida, a produção sem o uso de adubos aumenta de 50% a 100%. As berinjelas apresentam boa coloração, casca macia e aroma agradável. Não só pela aparência, mas também pelo sabor, quem já as provou não consegue comer as que são produzidas com adubos. Vou abreviar detalhes sobre a cebola, a cebolinha, o tomate, a abóbora, tipos de pepino e outros, cujas qualidades se mostraram excelentes. Especialmente a abóbora apresenta textura muito cremosa e sabor adocicado indescritível. Entre os tubérculos, a batata doce cresce tanto que chega a nos surpreender se deixá-la por muito tempo sem colher. Torna-se inimaginavelmente grande. O mesmo se verifica com as frutas, em especial as cítricas. O caqui e o pêssego, entre outras, produzem frutos incomparavelmente mais saborosos do que os de cultivo com adubos. Acima está um breve relato. A seguir, explicarei o princípio da utilização do composto. No cultivo sem adubos, é necessário o uso do composto. Existem 2 tipos de composto, o de folhas de mato e o de folhas de árvores. O primeiro é apropriado para ser misturado à terra, e o segundo é indicado para fazer o berço de folhas. A respeito disso, desejo expor o efeito da agricultura natural e seu princípio. Nosso método agrícola difere do usual com adubos, porque, em primeiro lugar, considera o solo como uma matéria profundamente misteriosa, feita pelo Criador para a produção de alimentos de origem vegetal. À vista disso, fazer o solo expressar sua vitalidade ainda mais é que possibilita o cumprimento de seu objetivo original. Desconhecendo esse princípio e baseados em uma interpretação errônea,
os antigos passaram, não se sabe desde quando, a usar adubos. Como resultado, o solo perde o vigor original e morre. Na tentativa de recuperar a vitalidade do solo, passaram a utilizar adubos de maneira indiscriminada, os quais intoxicaram as plantas. Dizem que o solo japonês empobreceu, mas a causa está, evidentemente, na aplicação de adubos. Especialmente nos anos recentes, como resultado do uso de fertilizantes químicos, o processo de degradação do solo acelerou. Uma boa prova disso consiste em acrescentar solo trazido de outro lugar quando ocorre queda da produção de arroz e, por meio dessa prática, observa-se a ocorrência de uma melhora temporária. Os agricultores interpretam que, devido ao cultivo realizado ao longo dos anos, houve o esgotamento de nutrientes da terra, que foram absorvidos pelas plantas, e com isso a produção caiu. Portanto, acham que o ideal é trazer solos virgens e ricos em nutrientes de outro lugar. Contudo, isso é um grave erro, pois, na verdade, a cada ano o solo perde sua vitalidade em consequência da utilização de esterco e fertilizantes químicos. Com o acréscimo de terra isenta de toxinas dos adubos, em parte, ocorre sua recuperação. Sendo assim, o composto tem por finalidade impedir a compactação do solo e aquecê-lo. Para tornar mais vigorosa a capacidade de crescimento das plantas, o fundamental é promover o desenvolvimento da raiz. O primeiro passo consiste em não deixar o solo compactar, daí a necessidade de se misturar composto ao solo. Para promover o crescimento dos pelos radiculares das plantas, deve-se utilizar o composto à base de mato, pois suas fibras são macias e não atrapalham o crescimento dos mesmos. As fibras das folhas das árvores, no entanto, são mais duras e, por esse motivo, não convém misturá-las ao solo. É melhor utilizá-las para formar um berço de folhas sob o solo, a fim de aquecê-lo. O ideal seria preparar uma camada de uns 30 centímetros de solo misturado ao composto à base de capim e, abaixo dela, um leito da mesma espessura, usando apenas composto à base de folhas de árvores. No cultivo de hortaliças em geral e leguminosas, o processo descrito é conveniente, mas em se tratando de nabo, cenoura, bardana e similares, em que se visa o crescimento das raízes, devem-se dimensionar as camadas de maneira adequada. Na medida do possível, fazer canteiros altos e possibilitar que as raízes recebam bastante sol fará com que o crescimento melhore muito. Em se tratando, por exemplo, de batata doce, os canteiros altos devem ser mais ou menos 60 centímetros de altura, dispondo-se as mudas em uma distância de 30 centímetros uma da outra. Assim procedendo, será possível colher batatas doces gigantes. Ouve-se dizer frequentemente que o melhor é dispor os canteiros em sentido norte-sul ou leste-oeste, mas esse procedimento é para que as plantas recebam incidência solar maior. Por essa razão, basta dispô-los levando em consideração a posição de melhor insolação e a direção do vento. Quando este é muito forte, há a possibilidade de os caules se quebrarem ou de a terra se espalhar. Assim sendo, é necessário plantar árvores como quebra-vento, fazer cerca, objetivando minimizar a ação do vento. Como princípio, quanto mais limpo o solo for mantido, maior será a sua vitalidade. Portanto, a utilização de materiais inadequados no solo, como o esterco, traz resultados adversos. Mesmo que seja por desconhecimento desse fato, o trabalho realizado não só será infrutífero, mas também trará resultados negativos. Evidentemente, os americanos jamais comem hortaliças produzidas no Japão, por temerem a presença de parasitas. Em se tratando do cultivo sem adubos, não haverá motivos para preocupação, o
que é realmente uma grande revolução da agricultura e uma boa nova para todos nós. Por Meishu Sama, em 30 de março de 1949. Alicerce do Paraíso, volume 5. O paraíso é o mundo do belo. Os fiéis da nossa igreja estão bem cientes de que o objetivo de Deus é a construção do mundo ideal, de perfeita verdade, bem e belo. Sendo assim, o objetivo de Satanás, seu antagonista, é obviamente a inverdade, o mal e a feiura. Vou explicar sobre os mesmos, mas creio que a inverdade e o mal dispensam explicações. Portanto, vamos falar a respeito da feiura. Neste mundo existem muitas coisas equivocadas. Há casos em que a feiura se associa à verdade e ao bem. Ao se depararem com tais casos frequentemente, as pessoas fazem deles alvo de admiração e respeito. Em termos mais claros, desde tempos remotos, não são poucas as pessoas que, alimentando-se e vestindo-se precariamente, morando em casebres, enfim, vivendo uma vida miserável, realizam práticas virtuosas para o bem do próximo e da sociedade. Realmente, se suas condições de vida fossem tão desfavoráveis a ponto de não conseguirem sobreviver, isso seria inevitável. Algumas, porém, mesmo tendo condições melhores, preferem aquelas formas de vida, o que não acho nada interessante. Entre elas, encontram-se muitos religiosos que escolhem uma vida de abstinência como um aprimoramento que eles mesmos consideram como um modo de viver digno e admirável. O povo que os observa considera-os pessoas sublimes. No entanto, para falar a verdade, esse pensamento não é correto, uma vez que negligencia um fator importantíssimo, que é o belo. Por conseguinte, tem-se como resultado verdade, bem e feiura. Neste sentido, desde que sejam condizentes e não fujam às condições de cada indivíduo, as vestes, a alimentação e a moradia devem ser as mais belas possíveis, pois estarão de acordo com a vontade divina. Mais do que uma satisfação pessoal, o belo causa uma sensação agradável aos outros. Assim sendo, podemos dizer que ele é uma espécie de boa ação. Antes de mais nada, à medida que uma sociedade eleva seu grau de civilidade, é natural que tudo se torne belo. Essa é a verdade. Numa simples observação, podemos notar que, nos primórdios da história, não existia praticamente nenhuma beleza no cotidiano. Podemos dizer que o desenvolvimento da cultura é um dos aspectos do aperfeiçoamento do belo. Naturalmente, no nível individual, mesmo os homens devem procurar manter a beleza, a fim de causar uma impressão positiva junto às pessoas. As mulheres, principalmente, devem buscar deixar tudo mais belo. Talvez seja indiscrição da minha parte, mas essa é a realidade. É importante ter atenção quanto à limpeza dos aposentos da casa, varrendo-os de modo que permaneçam bem limpos, tendo especial cuidado para não haver teias de aranha no teto. Da mesma forma, precisam deixar tudo devidamente organizado ou guardar o que seja desagradável à vista. Assim, não só os familiares, como também as visitas se sentirão bem, fazendo com que surja naturalmente o respeito. Dessa maneira, aumentará igualmente o conceito do chefe da família. Devemos ainda cuidar do aspecto externo das residências. Para isso, não há necessidade de despender muito dinheiro, pois se procurarmos conservar nossa casa sempre limpa e com boa aparência, não só causaremos uma sensação agradável aos transeuntes, como também influenciaremos positivamente o turismo nacional.
A esse respeito, soube que na Suíça, o que talvez se justifique em parte pela sua pequena área, tanto as ruas como as praças públicas são mantidas limpas e, por essa razão, a sensação que se tem é realmente aprazível. Este é um dos grandes motivos pelos quais este país recebe tantos turistas. Portanto, ele nos serve como uma boa referência e exemplo. As razões expostas mostram que nós, japoneses, devemos cultivar amplamente o senso do belo. Assim, exerceremos uma inesperada e boa influência não só no plano individual, mas também em nível local e até nacional. Além do mais, por meio dessa atmosfera de beleza, os sentimentos dos cidadãos também se tornarão belos, e creio que com isso os crimes e os acontecimentos desagradáveis diminuirão significativamente, o que se constituirá, consequentemente, um dos fatores determinantes para a concretização do paraíso terrestre. Para finalizar, escreverei a meu respeito. Desde jovem, eu gostava de tudo o que dissesse respeito ao belo. Embora fosse muito pobre, cultivava flores em pequenos espaços e, quando dispunha de tempo, pintava quadros. Sempre que me era possível, visitava museus e exposições. Na primavera, apreciava as flores, no outono, as folhas coloridas das árvores. Agora, pela graça de Deus, minha vida é mais afortunada. Portanto, poder apreciar o belo livremente constitui uma contribuição para a realização das atividades da obra divina. Desconhecendo esse fato, é inevitável que terceiros achem que levo uma vida luxuosa. Desde tempos antigos, os fundadores de religiões faziam a divulgação das doutrinas vivendo na pobreza e realizando penitências. Quando me comparam a eles, talvez achem minha forma de agir bastante estranha pelas diferenças observadas. A verdade é que aquela época era o mundo da noite e as religiões expandiam a fé mesmo estando no inferno. Finalmente, chegou a época de transição, ou seja, o momento atual está se transformando no mundo do dia e, contrariamente, a salvação pode se dar quando vivemos no paraíso. É necessário, pois, pensar profundamente a esse respeito. Para encerrar, desejo falar a respeito do comunismo. Dizem que seu objetivo é a construção do paraíso, mas além dos demais aspectos, a concepção do belo de seus militantes é muito escassa. Portanto, enquanto o comunismo não agregar o belo, ele não se tornará um sistema verdadeiro. Jornal Eico, número 112, 11 de julho de 1951. Alicerce do Paraíso, volume 5.